Salve todo, minha gente! Você está no Fracta, o seu portal sobre espiritualidade, com ênfase em ufologia, kardecismo, xamanismo, geometria sagrada, hermetismo, umbanda, apometria, teosofia e reiki, além de outras questões de espírito. Bem, então a gente vai dar continuidade aos vídeos sobre este livro, Multan, um cacique das estrelas. Já adiantando, se você quiser adquirir esse livro e estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, o link está na bio. Se estiver vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, o link para aquisição do livro está na descrição do vídeo. Pedidos de praxe, se inscreva, compartilhe, comente, aperte o sininho para notificações e etc. Então, dando continuidade aqui aos comentários sobre este livro, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 2, o nosso sistema planetário de origem. Né? A gente já falou sobre o prefácio, a introdução e o capítulo 1. Né? E a gente sabe que a egrégora Multan, eles vieram para a Terra, diferentemente de nós, milhares de almas, centenas de milhares de almas que viemos exilados. Ao contrário de nós, a egrégora Multan, ela veio para auxiliar a Terra, auxiliar Gaia na estabilidade espiritual, magnética e geológica do planeta, e também com a função de nos tutelar, os exilados. Né? Então, já foi a introdução ao prefácio, capítulo 1, e agora Multan descreve como é o nosso sistema planetário de origem, o sistema planetário de onde a gente veio, né? Então, vamos pegar aqui, eu vou usar o próprio livro como roteiro, mas o PowerPoint é aquele antigão, né? Aquele cartaz, velho e bom cartaz que a gente fazia na quinta série, até porque eu não estou conseguindo mexer esse lado do corpo, só os dedinhos aqui da mão. Né? Então, já adiantando, o nosso sistema planetário de origem tem essa formação, tá? Astronômica. Basicamente, os nomes dos planetas lá não têm equivalentes aqui. Na verdade, todos os nomes lá no nosso sistema planetário de origem não se encontram equivalentes aqui. O próprio nome Multan, o nome dele, dessa entidade, ele não achou um equivalente aqui na linguagem terrestre. Né? Então ele adotou esse nome que foi, nas raras vezes que ele se fez presente em corpo astral, ele foi identificado por um povo que o denominou Multan, e ele ficou, esse nome ficou por muito tempo sendo adorado, né? E aí ele adotou esse nome que foi o mais difundido durante todo o tempo que ele esteve aqui. Tá? Depois a gente pode falar melhor disso. Então ele nos orientou, a egrégora nos orientou para a gente colocar o nome dos planetas de acordo com as cores das pedras existentes aqui na Terra. Então temos turquesa, rubi, cornalina, jaspe, ágata, ônix, granito, ametista e hematita. Então são 9 planetas. Além disso, tem vários planetas estabilizadores que são menores e tem a órbita variada, né, que entremeiam as órbitas desses 9 principais planetas. Certo? Então, é isso. A gente lá tem um Sol azul, tá? Todo o Sol, ele é habitado pelos logos solares, tá? Todo astro, planeta, Sol, galáxia, sistema solar, sistema planetário, eles têm logos que são responsáveis tanto pela criação, pela manutenção, né, e pelo futuro e pela manutenção desses astros, desses corpos. Tá? Aqui o nosso
tem também, tá? Maria é um logos solar, tá? Jesus participa do conclave, né? De logos solares do nosso Sol, e aqui não é diferente. No nosso sistema planetário de origem, o Sol é azul e ali reside provisória ou permanentemente os logos solares, que fazem parte do conselho, do conclave responsável por esse sistema solar, por esse sistema planetário, certo? Então temos aqui, ó, turquesa, né, pela cor a gente denominou o nome de turquesa, é o planeta mais próximo do Sol. Ele é usado para reuniões, tá? Reuniões que, principalmente as reuniões que recebem logos de outros sistemas planetários ou logos planetários, né? Para eles não terem que ser adaptados para entrar no Sol, que eles ainda não têm. Alguns podem não ter evolução ainda para habitar o Sol, então as reuniões são feitas em turquesa, é tipo a antessala do Sol, né? Uma sala de reuniões, vamos falar assim, do Sol. Tá? Rubi é uma prisão, é um planeta prisão, onde ficam almas ou muito comprometidas com as sombras, ou almas que precisam ser isoladas por serem muito perseguidas por essas entidades das sombras, né? Então, esse planeta aqui, o Rubi, ele serve para isso, tá? Ele é um isolador dessas almas, tá? Essas almas ficam ou encarnadas ou desencarnadas, a maioria desencarnadas, em microcidades intraterrenas em Rubi, tá? Que pela proximidade do Sol fica impossível o acesso de outras pessoas, né? Então isso viabiliza o isolamento de outros espíritos, né? Da maioria dos espíritos, né? Então isso viabiliza o isolamento. A gente tem aqui, ó, 2 planetas, Jaspe e Cornalina. Esses planetas, eles têm uma órbita, eles orbitam entre si. Então eles giram entre si e vão girando ao redor do Sol, certo? Da mesma forma, Ônix e Ágata, eles giram entre si e giram ao redor do Sol. Granito, ele é um planeta muito parecido com a Terra, maior que a Terra, e ele é um grande laboratório, tá? É um grande laboratório do sistema planetário, tá? Ele é capaz de abrigar a vida, a gente vai falar sobre isso, tá? Ametista é um grande gasoso, tá? É um grande gasoso, parecido com Júpiter. Ele um dia foi estrela gêmea do Sol, tá? A gente vai contar essa história. E hematita. Hematita é um planeta estação. Ele recebe almas, espíritos que estão chegando ou saindo do sistema planetário, do nosso sistema planetário de origem, certo? Então, ó, nessa região em vermelho aqui, é uma região orbital, é parecido com a Terra, com o nosso sistema planetário, o nosso sistema solar. Essa região é onde é possível que almas reencarnem, tá? É onde é possível a vida biológica. Assim como no nosso sistema solar, nos planetas muito próximos do Sol não é possível vida biológica na fisicalidade, né? Que é o bracinho aqui, ó, o corpo físico. E também muito longe também não é possível a vida na fisicalidade. Então, ó,
a zona central de almas reencarnantes, é onde é possível reencarnar. Então é nessa zona aqui, tá? Que é possível a encarnação de espíritos. Então a gente já falou aqui de turquesa, né, que auxilia os trabalhos solares, rubi, que é uma prisão, e agora vamos para zona de reencarnação, né, zona habitável por almas reencarnantes, né, o primeiro planeta aqui que a gente vai falar é Jaspe, tá? Jaspe é um par orbital de Cornalina, tá? Cornalina é um planeta metálico, tá? Ele, apesar de estar na zona onde é possível espíritos encarnarem, ele não recebe almas reencarnantes, tá? Pela sua constituição metálica, não é possível o desenvolvimento da vida de hominais reencarnantes nele. Em Jaspe, sim, é possível. Tá? Mais para frente do livro tem alguns detalhes sobre Jaspe, porque foi dessa região aqui que saiu os exilados que vieram para cá. Tá? Então, Cornalina, como não abriga vida na fisicalidade, apesar de não abrigar vida na fisicalidade, esse planeta abriga seres que não precisam mais reencarnar, tá? Não precisam mais de corpos físicos, tá? E a maioria também não precisa mais de corpos astrais. Ele orbita junto com Jaspe para ser o tutor de Jaspe. Jaspe, sim, é um planeta em que é possível a reencarnação de espíritos. O livro chama de almas reencarnantes, tá? Então, quando a gente fala almas reencarnantes, a gente vai estar se referindo a espíritos que necessitam ainda reencarnar. Eles precisam de todos aqueles corpos astrais do vídeo passado, tá? Para estabilização das suas existências, tá? Já os espíritos que estão em Cornalina, eles só têm desses corpos multidimensionais para cima, eles não precisam reencarnar. E a função de Cornalina é tutelar Jaspe, tanto os habitantes de Jaspe, para que eles não façam bobagens, quanto a questão magnética, controle geológico, controle climático. Depois no livro a gente vai ver que isso tudo é feito através da mente dos espíritos, assim como é aqui no nosso sistema planetário. A questão é que lá todos sabem disso. Aqui a gente ainda não tem, a ciência ainda não descobriu isso, né? Da mesma forma que, Ágata é um planeta que recebe almas reencarnantes. É possível reencarnar aqui. Ônix é um planeta metálico, cujos habitantes não são mais físicos, certo? Da mesma forma que Cornalina. Ônix, os habitantes de lá não precisam se manifestar na fisicalidade para estabilizar a sua existência. São espíritos de corpo mental para cima ou corpos astrais para cima, tá? E da mesma forma, Ônix tutela Ágata e tem uma órbita conjunta em volta do Sol, tá? E da mesma forma, o Ônix tutela Ágata, tanto vigiando e orientando as pessoas, os espíritos que lá encarnam, que lá vivem, quanto levando estabilidade orbital, geológica, espiritual, climática ao seu planeta que ele tutela, que é a Ágata, tá? Granito tem esse nome porque ele parece aquelas pedras de granito verde ou azul, né, com pedaços marrons e azuis esverdeados espalhados, tá? Ele parece
bastante com a Terra, com a nossa Terra, tá? Embora ele tenha condição de receber almas para reencarnar, ele não é usado com essa função. A função desse planeta é ser um grande laboratório, uma grande universidade de todo o sistema planetário, de pesquisa, estudo, desenvolvimento de tecnologia, tá? Lá é possível reencarnar, porque lá tem vida na fisicalidade, mas em experimento, tá? Experimento genético, biológico, né? Nos vários reinos, mineral, animal, vegetal, hominal e elemental, tá? O que é mais sobre granito? É um grande laboratório científico, morfogenético, tecnológico e mentoconsciencial. É uma universidade polo para todo o grupo planetário. Tá? Sua magnetosfera é parecida com a da Terra, é bem protegida. Isso é característica desse laboratório planeta, né? Para que tudo esteja protegido, tudo que esteja controlado como uma grande estufa. Tá? Então, a gente pode supor que daqui é que saiu o embate, a treta, né? As bobagens que levaram milhares, centenas de milhares de almas a serem exiladas aqui para a Terra. Tá? O livro conta a historinha. A gente está falando, por enquanto, só do sistema solar. Bom, agora aqui a gente vai falar de ametista. De ametista, certo? Ametista, ele funciona, assim como o Sol, como controlador de todo o sistema, tá? O conclave solar de logos solares galácticos teve que rearranjar esse sistema planetário de origem devido a algumas guerras que houve nesse sistema planetário nosso de origem há uns mais ou menos 7 bilhões de anos atrás. 7 bilhões mais ou menos de anos atrás nossos. Tá? Então ele explica a dificuldade que é para eles explicar as questões temporais e cronológicas, porque o tempo deles é apreciado, tanto a apreciação como a passagem do próprio tempo é diferente da nossa. Inclusive lá eles têm a noção de tempo elíptico, né? E aqui a gente tem a noção de tempo linear. Então ele fala que com a margem considerável de erro, 7 bilhões de anos atrás, esse sistema planetário ele tinha 2 sóis, era a ametista e o Sol, de forma binária, assim como ágata e ônix, jaspe e cornalina, né, que eles orbitam um com o outro, né, o sistema planetário de origem, nosso sistema planetário de origem, há bilhões de anos atrás, tinham 2 sóis, um gêmeo do outro, tá? Eles orbitavam juntos, tinha uma espessura orbital mais perto desses sóis, tá? Tinham outros planetas, a gente sabe que jaspe, ágata e granito já existiam nessa época, tá? E também ametista, tá? Não existia ônix e cornalina, a gente vai explicar, né? Então, como esse campo orbital era mais próximo dos 2 sóis, essa área que era possível reencarnar era muito maior, né? Então, era possível reencarnar em vários planetas, ainda mais com 2 sóis, né? Para amparar a vida na fisicalidade, a vida biológica na fisicalidade em vários planetas. Só que isso gerou um problema, que na verdade não é falha de projeto.
A falha é das almas reencarnantes quando adquire o livre-arbítrio. A gente vai falar, vai ter um vídeo só sobre essa questão do livre-arbítrio. Ela é bem complicada. Inclusive, quando a egrégora Multan explica sobre a criação de uma galáxia, a egrégora explica que no período em que as almas reencarnantes, que as criaturas de Deus recebem o livre-arbítrio, é o período mais delicado, é o período mais complexo de planejamento e execução de uma galáxia. Porque à medida que você dá o livre-arbítrio, a oportunidade de escolha, apesar de ser relativa, de não ser absoluta, né, ela não pode ir contra as leis de Deus e os campos vibrados que operam no momento e no espaço, né, é preciso que, já que o Logos deu essa parcela de livre-arbítrio, é preciso que, em certo nível, se aceite que essas almas tomem atitudes erradas, certo? Isso demanda um planejamento futurístico e uma infraestrutura sideral muito complexa. Então, em toda a cronologia de uma existência de uma galáxia, o planejamento e execução da parte temporal e espacial em que as criaturas recebem o livre-arbítrio é a mais complexa, tá? A gente vai ver sobre isso, né? Então, voltando aqui ao nosso sistema planetário de origem, antes de Ametista virar um planeta, deixar de ser um sol e virar um planeta, como é hoje, tá? Tínhamos 2 sóis e tínhamos vários planetas mais perto dos 2 sóis e era possível reencarnar em vários planetas. Com isso, o que aconteceu? 2 planetas começaram a guerrear. 2 planetas começaram a guerrear e um aniquilou o outro. Até eram planetas mais afastados nas últimas órbitas do sistema solar. Ou seja, planetas que não recebiam o controle ostensivo do Sol pela distância, né? E é lógico, os logos deixam esses povos à mercê dos seus livre-arbítrios, né? Também para ver o que vai acontecer, né? Isso é da lei da evolução, a gente vai estudar isso aí, né? E acaba que um planeta aniquilou o outro. Então, o que eles fizeram? O que o Conselho de Logos Estelares e Galácticos fizeram? Eles esfriaram a Ametista, é lógico, com uma hecatombe sideral no sistema planetário de origem. Então, houve uma tempestade solar no Sol, afastou a Ametista, que esfriou, tá? Dos planetas destruídos, a parte metálica virou Ônix e Cornalina, que são os 2 planetas metálicos, que tutelam Jaspe e Ágape. O resto virou esses planetas, mini-planetas auxiliares, né, estabilizadores do sistema orbital de todo o sistema, certo? A Ametista esfriou, certo? Granito, que era antes da reorganização, era um planeta com almas reencarnantes um pouco mais evoluída do que Jaspe, Ágata e os outros planetas que foram destruídos. Ele permaneceu durante o caos sideral, que foi uma bagunça, né? Que foi bastante conturbado. Ele permaneceu estrategicamente em zonas habitáveis. Então a maioria dos planetas foi dizimada a vida, tanto no astral quanto na vida física, tá? E eles preservaram estrategicamente o material genético que ia reconstruir o sistema planetário de origem, né? Reconstruir o sistema planetário depois do caos, tá? E algumas almas reencarnantes que estavam encarnadas lá e desencarnadas também, certo? O resto tudo foi basicamente dizimado a vida biológica e astral, certo?
E aí, na reconfiguração, depois do caos, depois dessa explosão solar, depois do esfriamento de ametista, condensou-se cornalina e ônix. Então, surgiu essa nova configuração de sistema planetário em que os dois únicos planetas que aceitam almas reencarnantes é jaspe e ágata. Tá? Granito aceita, mas não é usado para isso. As almas que reencarnam lá são para testes, né? As reencarnações que existem lá são para testes laboratoriais, né? Então, dessa forma, como é que ficou? O Sol controlando no centro, a ametista controlando na extremidade, controlando também, dando auxílio aqui, né, ao planeta hematita, que é uma estação de entrada e saída das almas que chegam e vão do sistema planetário. E além disso, cada um desses planetas que tem almas reencarnantes, eles receberam um tutor que fica ali do lado. Então, isso tudo é para que seja possível o monitoramento e o controle das bobagens que podem ser realizadas pelas almas reencarnantes recém-adquiridas de seus livre-arbítrios, certo? Então ficou assim, o sistema de controle do novo sistema planetário, né? Para controlar os planetas em que há reencarnação, sempre os problemas são criados, quase sempre, pelo menos para nós a informação é que sempre são criados por almas reencarnantes, que acabaram de receber o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o ponto nevrálgico de tudo que acontece de problema na galáxia. Porque os logos e Deus, eles não erram. Quem erra somos nós, certo? Então, nós vamos estudar isso tudo aí. Então, para controlar jaspe e ônix, tem granito aqui perto, ametista aqui também, e o Sol no centro, e um planeta metálico para cada planeta que recebe almas a reencarnar, né? Cornalina tutelando o jaspe e ônix tutelando o ágata. É importante a gente já salientar, isso vai ser falado mais para frente, mas dando já um spoiler, que conforme a gente já falou, foi uma tempestade solar que reorganizou o sistema planetário, né? A gente vai ver que a atividade solar, tempestade solar ou outros tipos de atividade solar, é que fazem tudo acontecer em termos de transição de planetas de uma fase para outra, tá? Em termos de reorganização planetária, em termos de reorganização continental. Então, foi uma tempestade solar que reorganizou isso aqui. Foi uma tempestade solar que impediu que a gente destruísse o nosso planeta de origem e nos trouxe para cá depois, né? Depois nós fomos exilados. Foi uma tempestade solar que impediu que almas reencarnantes exiladas destruírem a Lemúria. Foi uma tempestade solar que criou o dilúvio, que impediu que as almas reencarnantes exiladas destruíssem o planeta na época do dilúvio Atlante, tá? Então, o livro explica que sempre a estrela é que comanda tudo, muito mais do que a gente imagina, tá? Em todos os níveis dimensionais, tá? E aí a egrégora nos conta como era a vida nesse sistema planetário de origem, né? Então a gente vai falar aqui mais ou menos como que era. O importante é vocês adquirirem e lerem o livro, tá? Nesses planetas, em todos eles, há algo que eles chamam de
tecnologia de subsistência. O que é a tecnologia de subsistência? É uma tecnologia que propicia a todos os habitantes desse planeta comunicação instantânea, alimentação, vestuário, moradia, eletricidade limpa e inesgotável, medicina genético-regenerativa, locomoção, e além de comunicação, ainda que parcial, de encarnados com desencarnados através de aparelhos. Tá? Somente naquele planetinha que a gente falou, Jaspe, é que vestuário, alimentação, depende ainda de agricultura, depende parcialmente ainda de agricultura e atividade extrativista. Mas no mais, ali todos os seres, almas reencarnantes ou almas que não precisam mais reencarnar, tem todos esses benefícios, tá? Toda essa tecnologia de subsistência, certo? Como que funciona isso? Funciona com a tríade mente, máquina e planeta, tá? Mente, máquina e planeta. Então, por exemplo, se eu tô lá, eu quero me locomover para outro lugar do planeta, mentalmente eu convoco um veículo lá deles, né? E dou o destino tudo mentalmente, e o veículo, por energia elétrica retirada do próprio planeta de forma limpa e inesgotável, e pela energia do planeta, né? Energia vril, energia telúrica, energia magnética, essa locomoção acontece. Da mesma forma, eu me comunico com qualquer pessoa ou grupo de pessoas no planeta ou entre planetas, usando o aparelho, a máquina, mas com comandos mentais, tá? Com comandos mentais. O que mais? Locomoção, alimentação, vestuário, a medicina genético-regenerativa também funciona da mesma forma, tá? É tudo feito por aparelhos, tá? Mas os comandos são mentais, eles funcionam por energia elétrica, tá? Mas aplicam os campos vibrados, as energias do planeta. Os campos vibrados, lembrando do vídeo anterior, que os planetas estão autorizados a usar. É por isso que no vídeo anterior, a egrégora, no capítulo anterior, né, que tem um vídeo correspondente, se vocês quiserem, vocês podem voltar lá para assistir, a egrégora ensina sobre a gênese cósmica da criação. Quando a gente começou a receber essas informações, a gente ficou até empolgado, né? Falou, nossa, finalmente eles vão explicar para nós como que as criaturas surgem, né? E tal. E até a gente ficou empolgado, porque eu, no meu caso, eu sou kardecista, né? E no kardecismo, os espíritos falam para Kardec que nem eles sabem como que isso ocorre. E aí tá vindo um espírito de outro planeta falar, né? Aí a egrégora falou, não, calma, gente, é o seguinte, a gente também não sabe exatamente como isso tudo ocorre. A gente sabe parcialmente. Então a gente vai explicar para vocês, não para vocês serem inovadores no conhecimento, até porque a gente parte de conhecimentos que vocês já têm, tanto que vocês podem ver no vídeo passado, a explicação da gênese cósmica da criação pela egrégora Multan parte de conhecimentos que a gente já tem, da apometria, da conhecimento de mônada, da teosofia, da Umbanda, né, do conceito de campos vibrados da Umbanda, né? Eles explicaram que é o seguinte, eles têm que passar essa explicação de gênese cósmica da criação, como as criaturas de Deus são criadas, porque essas eram informações importantes para que eles explicassem o que eles tinham que explicar para a humanidade, para quem for ler o livro, né, nessa obra aqui. E aí a gente começa a ver que isso faz sentido, porque essas tecnologias de subsistências, elas funcionam
basicamente dessa forma que a gente viu no vídeo passado. Ó, o ser humano começa a dominar os campos vibrados, atuando sobre a multidimensão, e no caso das almas reencarnantes, eles começam a dominar daqui para baixo, o magnético e o físico, né? Então, através da energia do planeta, mais a máquina alimentada por eletricidade inesgotável, não é mesmo? Porque, por exemplo, a gente aqui, ou o encarnado lá, não tem ainda o poder de movimentar do lugar para o outro no planeta. Então ele vai precisar do auxílio da máquina, né? Então, mas, ó, dominando os campos vibrados e as questões magnéticas e físicas, o homem reencarnado consegue mentalmente operar os aparelhos que, utilizando da energia elétrica e das energias do planeta, inclusive telúrica, viril, que a gente vai ver mais para frente, operar essa tecnologia de subsistência que dá isso tudo aqui para eles. Outro exemplo, quando, já dando spoiler, quando a egrégora explica como que é feito o exílio. Então, já dando um spoiler aqui, quando as almas vão ser exiladas, na origem, no planeta de origem, é desintegrado o corpo físico, magnético, astral, mental inferior, mental superior. Eles viajam pelo espaço só com o corpo átmico e búdico, que aí a viagem é muito mais rápida, infinitamente mais rápida, que a gente está falando de dimensões que não obedecem às imposições do espaço-tempo-forma, né? E aqui chegando no sistema planetário de origem, quando chega no planeta para o qual essas almas foram exiladas, né, o planeta de origem, com os campos vibrados que o Logos planetário está autorizado a usar, ele recompõe com a sua cosmogenética os campos mentais, astrais, magnéticos e físicos. Entendeu? A gente vai falar sobre isso, mas dando spoiler. Então, essa questão do vídeo passado, do capítulo 1, eles explicaram para que a gente entenda várias coisas que esse livro tem a obrigação de passar para a humanidade, inclusive vários alertas, tá? E como que essas coisas funcionam. Então, a pretensão da egrégora não foi inovar, porque, conforme a gente já falou, ela parte de conhecimentos, ela só integra vários conhecimentos que já estão disponíveis aqui para nós, né? A intenção é que a gente entenda, tá, várias coisas aqui para frente, inclusive a noção de que lá no nosso sistema planetário de origem, eles contam que todos, até os menos desenvolvidos, eles tenham essa noção de ligação com a Terra, de ligação com o Logos planetário, no nosso caso é Gaia, tá? Eles sabem que eles são tutelados por seres maiores, por seres mais evoluídos, né? Então, essa noção de integralidade com o todo e com o planeta, que a gente vê no xamanismo, nos indígenas, nos silvícolas, nos selvagens, nos aborígenes, tá? Isso todos têm lá, e isso é fundamental para que, quando se instalar a nova Terra aqui na Terra, que vai ser algo parecido com o que tinha Atlântida, algo parecido com o que tinha no nosso sistema planetário de origem, estarão mais avançados, não os seres civilizados e urbanos, mas sim aqueles que têm esse conhecimento de integração e esse entendimento de total integração com o planeta e com o todo. Certo, gente? Bom, então é isso. Salve o todo. Salve o todo e até o próximo vídeo.